Boa noite, sejam bem-vindos. Jennifer, quer se apresentar rapidinho? Boa noite, pessoal. Eu sou a Jennifer. Acompanho aí o Cícero no canal dele, também no Instagram e tudo, e aqui na Jornada ao Ápice, que tá vindo aí também. Beleza. Rafa, muito bem, seja bem-vinda. Tudo bem, Rafa? Bom te ter por aí. Muito bem, pessoal, a gente vai começar o evento. A ideia aqui é a gente falar do poder dos 4 perfis comportamentais. A gente vai abordar desde a base, ou seja, vai abordar toda a história, de onde que vem essa história de perfis comportamentais, até porque existe, às vezes, até um certo preconceito. Pô, o que é esse perfil comportamental? Isso aí é místico, alguma coisa de astrologia, não tem nada a ver com isso, é algo muito técnico, algo que vem de psicanalistas e psicólogos que estudaram em Harvard, enfim, eu vou trazer toda a história aqui, desde a Grécia Antiga existe esse movimento de autoconhecimento, e eu vou trazer toda a história do autoconhecimento, vou trazer aqui para vocês, e além dessa história, de trazer todos os expoentes do autoconhecimento, as pessoas que realmente estudaram e se comprometeram em trazer efetivamente esse conhecimento para nós, eu vou trazer também aqui como que esses perfis comportamentais funcionam. Então, aqui, para quem está no YouTube, quem está no Instagram, boa noite, tudo bem? Vem aqui para o YouTube, o link está na minha bio. E aqui a gente vai abordar no YouTube toda a apresentação, eu vou passar tudo que eu sei, e vocês vão ver o poder que perfil comportamental pode ter no que tange aí melhoria de desempenho e melhoria da tua vida. Então, tudo que eu vou trazer aqui, além de ter muito tempo empregado de estudo da minha parte, desde os idos de 2011, que eu trabalho com desenvolvimento humano, também tem aqui muita prática e muito resultado prático nos clientes pelos quais a gente passou, que são empresas de médio, grande porte e empresas multinacionais, sempre trabalhando com pessoas. Tá? Então, aqui não tem nada de eu acho, não tem nada de alguma coisa que foi criada na garagem, colocou personagens de personagens super-heróis para achar bonitinho. Não, aqui tem conhecimento técnico e testado e comprovado na prática, tá? Qual que é a agenda do dia, pessoal? O que a gente vai conversar aqui hoje? A gente vai falar do seguinte: a origem dos perfis. Então, isso é muito importante para que vocês entendam de onde vem. Não tem nada de místico em perfis comportamentais, tem estudos científicos. Então, eu vou trazer a origem desses perfis, vou falar um pouquinho do pai do DISC, que é o William Marston. A gente vai falar sobre ele, de onde ele veio, e ele é, inclusive, o inventor, né, do personagem Mulher Maravilha. Então, a gente vai falar sobre ele, por isso que a gente, inclusive, usa a DC para DISC, DC Comics, né? Vou falar da visão geral do DISC, o que é o DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Vou dar características que são os superpoderes e como ativar o poder de cada um dos perfis. E a gente vai começar naturalmente pelas damas, né? Mulher Maravilha, que é o C, depois o S, depois o I, depois o D. Vamos falar como que você pode chegar no ápice, fazer o teu perfil decolar, chegar no ápice desse teu perfil, e no final a gente vai sortear 3 laudos. Então essa é a nossa agenda do dia, e ao longo aqui a gente vai ter interações para vocês fazerem perguntas, dúvidas que vocês tiverem eventualmente, ok? Quem sou eu? Quem está falando para vocês aqui? Para vocês terem mais segurança. É legal trazer... eu estou trazendo um pouco da história, não é para falar de mim, mas para vocês terem segurança de onde isso aqui já foi aplicado, onde que nós aplicamos isso aqui. Então, eu sou consultor para alto desempenho humano e organizacional, tenho mais de 20 anos de carreira, e nós já treinamos mais de 7 mil líderes, então pessoas de alto gabarito aí, de coordenação, gerência e executivos, e nós já geramos mais de 1,35 bilhão de reais economizados em redução de custos, despesas e mudança de cultura organizacional, que é a nossa área da Ferreira Filho Associados é a gestão, é a parte de mudança cultural e finanças, né? Trazer isso para finanças. Nós já passamos aí por Petrobras, Whirlpool, que é Brastemp e Consul, Case New Holland, Eliane Pisos e Azulejos, Docal Metais Sanitários e fornecedores da Volkswagen e da Honda. Então, sempre a gente utiliza perfilamento comportamental para fazer o desenvolvimento das pessoas no projeto que a gente passa. Então, é por isso que a gente traz esse conhecimento para vocês. Também eu sou especialista em habilidades humanas, né, soft skills humanas, e sócio da Ferreira Filho Associados e Trilha do Lucro, que é focada em finanças para pequenas e médias e grandes empresas, tá? Então, Trilha do Lucro, pequenas empresas e Ferreira Filho Associados para médias e grandes.
Tive a grande oportunidade de ser CFO, diretor administrativo, financeiro e comercial da Águas de Joinville, companhia de saneamento. Tenho um carinho muito grande pelo pessoal lá e pela empresa. Sou formado em administração, sou especialista em teoria das restrições, gestão de projetos e mestrando em direção estratégica. E gosto, sou nerd assumido, não poderia ser diferente, personagens de anime, de filmes e tal, gosto muito de trazer essa gamificação para dentro do trabalho, para tornar tudo mais leve, mais lúdico, tá? Por que buscar autoconhecimento? Então a gente traz aqui uma frase de Sun Tzu, que reflete um pouco, o grande general aí, que reflete um pouco do porquê buscar autoconhecimento. É o seguinte, aquele que conhece a si, também conhece o seu inimigo, vai vencer todas as batalhas. Aquele que conhece só a si, ou somente o seu inimigo, para cada vitória, uma derrota. Agora, aquele que desconhece tanto a si e o seu inimigo, vai perder em todas, vai apanhar em todas. Então, o que isso aqui quer dizer, pessoal? A grande questão de autoconhecimento é, o que quer dizer com inimigo? O inimigo é só uma metáfora para o meio onde você está, para a empresa onde você está, para o ambiente onde você está, para as pessoas que estão à tua volta, ou seja, é tudo aquilo que reflete relacionamentos e o meio externo que você convive. Então, você precisa conhecer o meio que você convive, você precisa conhecer as pessoas que você convive, onde você está inserido e, naturalmente, a si. Para que você consiga, quando a gente fala em batalhas, é atingir os teus objetivos. Então, não existe como a gente atingir o ápice, né? A gente faz essa analogia do ápice, de chegar no pico do que você pode ser, sem ter autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é preponderante para isso. E de onde que vem esse tal perfil comportamental? O que são os perfis comportamentais? O que isso tange? O que isso aqui quer dizer, tá, pessoal? Bom, primeiramente, em 460 a.C., a gente teve a primeira pessoa, né, que trouxe essa ideia de perfil de comportamento, que foi Hipócrates. Então, ele era um filósofo grego e foi o primeiro a formular uma teoria, chamada de teoria do temperamento, baseado nos 4 elementos, né, ar, água, fogo e terra, de Empédocles, tá? Então ele teve essa questão de basear os perfis nos 4 elementos. E vocês vão ver que o DISC também tem essa questão de basear nos elementos, eu vou mostrar para vocês. Mas nós tínhamos, então, o sanguíneo, que era baseado no ar, expansivo, otimista, mais irritável e impulsivo, fleumático, que era baseado na água, sonhador, pacífico, dócil, colérico, que era fogo, que é ambicioso, dominador, e o melancólico, que é a terra, mais nervoso, excitável, tendendo ao pessimista, rancor e solidão. Então, ele foi a primeira tentativa de classificar temperamentos e comportamentos humanos, foi Hipócrates, com essa teoria aí do temperamento. Bom, abre parênteses aqui. Qual que é o grande ponto? Nós, quando falamos em perfil comportamental, a ideia não é colocar as pessoas em prateleirinhas ou colocar as pessoas numa gavetinha, não é isso. Perfil comportamental é diferente de perfil psicológico, isso é importante salientar. Pensem no iceberg. Perfil comportamental é o que nós enxergamos acima do nível da água. São comportamentos que a pessoa tem, atos que a pessoa tem ao longo da sua convivência. Perfil psicológico é abaixo do nível da água, é o porquê a pessoa se comporta daquele jeito, ou as influências que ela teve, os traumas que ela teve, as experiências que ela teve, estão abaixo do nível da água. E, sim, existem comportamentos, e aí eu vou dizer que não existem 4 comportamentos. Vocês vão ver aqui que eu disse que é uma infinidade de comportamentos, né? As pessoas assim, eu sou dominante, então eu sou impulsivo, eu sou assim. Não, vocês vão ver aqui que tem uma infinidade de combinações de comportamento, e aí a gente consegue ter uma classificação muito mais adequada. Mas é só para vocês entenderem que não tem nada de colocar pessoas em caixinhas. É só para que você consiga ter uma convivência mais harmoniosa com as pessoas, consiga ter mais resultado para si. Se você é líder, conseguir trazer mais trazer mais resultado, ou criar mais resultado a partir das pessoas, então o perfil ele serve para isso. É sempre com esse aspecto positivo. Depois nós tivemos Carl Jung, que era um psiquiatra, um psicoterapeuta suíço, que foi, durante muito tempo, discípulo de Freud. E ali por meados de 1907. Então, olha só, Carl Jung, que é assim, um expoente, um dos máximos, assim, junto com Freud, relacionado a comportamento humano, ele criou as 4 funções psicológicas, que ele chamou de pensamento, sentimento, intuição e percepção, ou julgamento que nós temos.
E isso foi base depois para a criação do método MBTI, que depois vocês vão ver, eles chamam de Myers-Briggs Type Indicator, que é um indicador fantástico também de comportamento, que eu gosto muito, só que ele é muito mais complexo do que o DISC, tá? Então, por isso que eu trago o DISC aqui, porque é o primeiro nível de aprendizado que a gente tem. Depois, nós tivemos o grande Ned Herman, em meados de 1978, que ele era gestor de desenvolvimento humano na GE, que era, na época, uma das maiores empresas do mundo. Ele foi pesquisador, autor e profissional de desenvolvimento humano, e ele traçou estilos de pensamento e como que a energia se concentrava no cérebro, dentro dos lobos, superior, inferior, direito e esquerdo. E aí ele gerou o HBDI, que é o Herman Brain Dominance Instrument, que basicamente mapeia onde que o teu cérebro concentra a maior energia e naturalmente faz com que você tenha, digamos, certas inclinações de comportamento. Legal. E onde que entra o DISC em tudo isso? Até agora nós não falamos sobre o DISC, né? Entra em William M. Marston, Moulton Marston, diz que é a Mulher Maravilha. O William Marston, ele está no meio ali entre Jung e Ned Herman. Ele está ali em 1928, mais ou menos, que ele foi psicólogo, teórico e um grande inventor, escritor de livros e roteirista de quadrinhos. Por isso que ele criou, né, a Mulher Maravilha. Vocês vão ver que não vai estar como William Marston, o criador da Mulher Maravilha, mas era o pseudônimo que ele usava para criar histórias em quadrinhos, e foi ele que criou. E ele foi considerado o pai do DISC quando ele escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais. Então, esse aqui é o cara, ele é a raiz da metodologia DISC, que depois foi se aperfeiçoando ao longo do caminho, e hoje a gente tem várias vertentes da metodologia, mas basicamente nasceu com o William Marston, e ele é o criador da personagem Mulher Maravilha. Legal. Então, qual que é o grande ponto? Trouxe aqui um pouco para vocês entenderem. Então, quem que tem ali? Tem psicólogo de Harvard, tem pesquisador e gestor de desenvolvimento humano das maiores empresas do mundo. A gente tem Carl Jung, que não precisa nem falar nada, né? Psicanalista gigantesco aí com Freud. Nós temos um filósofo grego, que é Hipócrates. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Tudo isso aqui é coisa séria, pessoal. Então, a gente traz essa questão lúdica de colocar super-heróis e tal, é só para fazer uma ilustração, mas isso aqui é coisa séria. Então, isso aqui realmente funciona e vem sendo pesquisado, como eu falei, desde 460 a.C. Legal. Eu sei que eu passei para vocês a testagem, e na testagem a gente aparecia ali, você é dominante, influente, estável, resiliente ou conforme? Só que nós somos um mix de perfis. Ah, então você estava nos enganando, Cícero? Não. Aquilo ali é como se fosse um sample, uma amostra do que são perfis comportamentais. Mas nós somos uma combinação de perfis. Então, existem 4 perfis altos e 4 perfis baixos. Cada uma dessas, altos ou baixos, tem características. E existem tipos de perfis, que é o quê? Isso aqui é o gráfico do DISC, onde aquele ponto mais clarinho no meio é como se fosse o eixo 0, para cima são pontos positivos, e para baixo tá abaixo são -1, -2, -5, mas não é porque é negativo, é porque tem características de influência baixa, por exemplo, esse perfil aqui. E a característica de influência baixa traz vários predicados que eu vou mostrar para vocês. Então, cada um deles traz predicados. O mix desses predicados é o teu perfil comportamental. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma pessoa resiliente ou estável conforme, ou estável cautelosa. Então, ela tem um mix de estável alto, conforme alto, que vai trazer uma série de comportamentos e tendências de comportamento. Bem como ela também tem dominância no meio e influência baixa. Então, nós podemos ter alguns tipos de perfis. O puro, que é somente um deles alto, então, só dominância, só influência, só estabilidade ou só conformidade. Nós temos os duplos, que são 2 altos e 2 baixos, 2 em cima e 2 embaixo, mais ou menos como esse aqui, só que a dominância está na linha, mas é considerado ali no eixo 0. E nós temos os triplos, que são 3 altos e 1 baixo. Não existe quádruplos, nem para cima nem para baixo. Isso é chamado overshifted e undershifted. O que são esses perfis over ou under? Esses são perfis que ou a pessoa teve problema na resposta ou ela tentou burlar o teste. Não existe pessoa com 25% em cada um. Tá? Eu já peguei teste assim, tá? A pessoa tentou burlar o teste, inclusive em alguns clientes que eu passei, a pessoa tentou burlar porque ela tinha medo do que poderia acontecer com ela com o mapeamento de perfil. Apesar da gente sempre trazer essa questão positiva, tem gente que tem medo, vai fazer o quê?
E aí, pessoal, a gente tem, então, como se fosse um mix de personalidade ou de comportamento. E aí, aqui eu trago quais são as características. Então, o que um D alto tem? Um D alto é iniciador, competitivo, esforçado, inquisitivo, direto, assertivo e objetivo. O D baixo é uma pessoa mais moderada, tímida, calma, reservada, pouco exigente e mais precavida. Então, se você olhar aqui, tanto o D alto como o D baixo tem características. É isso que você tem que entender. Então, quando a gente faz aquele post mais ilustrativo, mais lúdico, é só para, assim, ter um sample, uma ideia de qual perfil é. Eu tenho características de D alto, digamos assim, é o predominante. Mas tem que ver quais são as demais. Por isso que é importante o laudo completo. Quando a gente tem, então, o I alto é uma pessoa influente, persuasiva, amistosa, verbal, comunicativa, positiva e otimista. E o I baixo é uma pessoa introvertida, reflexiva, mais analítica, mais desconfiada, mais consistente, séria, realista. Então, veja, não existe positivo ou negativo. Um I baixo é uma pessoa séria, realista, pé no chão. O I alto é mais criativo, mais influente, mais falante. Então, veja, são características diferentes. Não quer dizer que é positivo ou negativo. O mesmo para o S. S alto, confiável, deliberado, amável, persistente, bom ouvinte, gentil e previsível. S baixo, móvel, alerta, inquieto, impetuoso, impulsivo. Então você vê, são características. C alto, disciplinado, cuidadoso, né? Pessoa perfeccionista e lógica. C baixo, pessoa firme, obstinada, tem força de vontade, independente e teimosa. Então você veja, e quando você tem combinações de perfis, o que acontece? A gente tem uma, às vezes, amplificação de qual é a questão do perfil. Então veja, se você tem um D alto com um C baixo, o que vai acontecer? Você vai ser ainda mais teimoso e cabeça dura. Porque o D alto já é uma pessoa que é teimosa, já é cabeça dura. Se você tem um C baixo, ela é ainda mais teimosa. Adivinha quem? Né? Então, conhece alguém assim, né? E aí, para ilustrar isso, que é a fábula do crocodilo. Pensa assim, ó. Isso aqui é uma caricatura de cada perfil. Como que cada perfil agiria se fosse morar em uma casa de campo e descobrisse que no lago perto da casa existe um crocodilo, tá? Como que ele agiria? Então, olha só, o alta dominância ia caçar o crocodilo, enfrentaria e mataria. Seria um desafio que ele não perderia de jeito nenhum. Imaginando contar aos outros a história e mostrando como ele foi mais forte que o crocodilo. Esse é o D alto. Alta influência. Iria se aproximar do crocodilo, pouco a pouco, jantarzinho aqui, banho de sol juntos, e o crocodilo em breve seria seu animal de estimação. Esse é o auto-influência, ele vem e dá a volta nas pessoas. A volta no bom sentido, ele convence, ele é bom de papo, ele é argumentador. Autoestabilidade, faria uma cerca delimitando o espaço de cada um, ou seja, o espaço seu e do crocodilo, eles conviveriam em paz, respeitando cada um o espaço do outro. Esse é o resiliente estável. Eu respeito seu espaço, você respeita o meu, tá tudo certo. Alta conformidade, faria um relatório dos movimentos de crocodilo, calculando como e quando ele se alimenta. Com isso tabulado, traçaria um plano de ação para criar um tratado de convivência crocodilo-seres humanos, naturalmente coletando assinaturas e protocolando o contrato na autoridade competente. Então, esse é o alta conformidade, é o ser alto, é a pessoa que é norma, processo, regra, vamos combinar, assina aqui e tal, que ele gosta de evitar o conflito e ter tudo muito bem organizado. Então, esse é o alta conformidade. Qual que é a grande questão aqui? São características. Aqui é uma questão mais caricata da característica de cada perfil, mas elas se combinam, né? Você pode ter um alto D com um alto I, enfim, existem combinações aqui. E aqui eu trago algumas questões voltadas à complementariedade dos perfis. Então, olha só. Do D ali, né? Medo básico é falhar, ele se motiva por poder e autoridade, ele gosta de cargo, carrão, ser o CEO, o cara no topo e tal, é focado em resultado. E estilos de venda, negociação é fechando venda, estilo gerencial, dirigindo. O I, né? O I, medo básico, rejeição. O I é um dos que tem maior dificuldade de dizer não. Então, ele, às vezes, ele diz um sim, mas ele queria dizer não, e daí depois se atrapalha com a agenda e tal, ele tem dificuldade em dizer não. Ele gosta de reconhecimento público, trabalha com e para pessoas, ele é muito bom para abrir, né? Abrir e apresentar para negociação, e ele motiva e engaja as pessoas. O S, medo básico em segurança, e o que ele gosta é segurança. Ele é muito bom para serviço, suporte, ou ser o especialista em uma área. E ele é muito bom para ser o planejador ou organizar as pessoas. Então, a forma de dirigir, ou gerenciar, ou gerir, é organizando.
E o C, medo básico, conflito, então ele opera procedimentos e padrões para evitar o conflito, então ele não gosta de conflito, não gosta de treta. Valores para organização, ele é muito técnico, qualidade, precisão, perfeccionismo, e vendas e negociação, detalhes e informações é a forte dele. Então, por exemplo, administração de vendas, e o estilo dele é reforçando as regras. Ele cria um cenário de regras, põe esse cenário, implanta isso, e se todo mundo seguir as regras, vai funcionar. Fica burocrático às vezes, mas vai funcionar. Então, a forma do se gerir ou liderar pessoas é dessa forma. Então, nós estamos no perfil da cautelosa analítica. Então, a Mulher Maravilha, qual que é o gráfico da Mulher Maravilha? Pelo entendimento que nós temos aqui, a Mulher Maravilha tem um perfil CD, tá? O que é CD? Cautelosa ou analítica racional e dominante. Então, peguem os comportamentos da Diana, né? Da Diana pode ser no filme mesmo. Você percebe que ela, primeiro, ela sempre tem as coisas muito bem claras na cabeça dela. Ela é uma pessoa que se impõe, então ela é uma pessoa CD. Ela se impõe, tem um D mais elevado, mas a questão do C dela realmente é bem alta. Então ela é uma pessoa CD, assim que a gente enxerga ela. Quais são as características e representação desse perfil? Cor e elemento. Cor azul, elemento água. Pô, por que o C é o elemento água? O que acontece com a água, pessoal? A água, ela se adequa a qualquer superfície. Se for quadrado, é quadrado. Se for redondo, é redondo. O C é assim. Se ele entende a regra do jogo, ele sabe como se adequar, porque a visão de processo dele é muito boa. Então, o D, ele tem aquela visão de engenharia reversa. Ele consegue entender o processo de trás para frente e acertar de uma forma organizada. Então, é a pessoa que consegue ter essa visão e forma de adequação melhor que existe. Personagens, a gente traz naturalmente a Mulher Maravilha, aí eu trago algumas outras referências de filmes e séries aqui. Viúva Negra, dos Avengers, ou o Professor Hulk, também dos Avengers, Luke Skywalker, do Star Wars, Gohan, do Dragon Ball Z, eu sou otaku / nerd, não poderia deixar, e a Arya Stark, do Game of Thrones também, para quem gosta de Game of Thrones, a Arya Stark. Animais, águia, tigre e castor, né? Processo, organização, fazer certo, sou mais isolado e tal. Características, pessoas lógicas, sistemáticas e perfeccionistas que entregam qualidade em tudo que fazem. Quais são os poderes de uma analítica cautelosa ou lógica? Autodisciplina, meticulosidade, ordem, perfeccionismo e precisão. Meticulosidade é fazer certo, organizado. Então, esses são, os padrões. E pontos fracos ou pontos de atenção. Baixa criatividade, baixa flexibilidade, visão para inovação e delegação. Em geral, pessoas que são analíticas e cautelosas são mais centralizadoras. Isso se aplica ao trabalho, se aplica à família, se aplica a amizades. Elas são pessoas mais centralizadoras. Elas gostam de ter o controle na mão delas, tá? E a criatividade também, por elas pensar de uma forma muito organizada, ela acaba muitas vezes deixando de ser flexível e criativa. Então, demora para desenvolver essa competência e são esses pontos que tem que prestar atenção para serem desenvolvidos em pessoas analíticas e cautelosas. Principais medos e como atuar. Tem medo de cometer falha, aí acaba sendo lento e acaba exigindo muito de si dos outros, e tem que aprender a ter mais empatia e ouvir argumentos. Nada é perfeito. Então, aquela pergunta que foi feita anteriormente, tem aqui algumas formas de você desenvolver a pessoa no que tange cada um desses pontos. Então, ter mais empatia, ouvir argumentos, nada é perfeito e tem que aprender a desapegar. Medo, sair das normas ou das regras. Então, às vezes, fica numa cegueira emocional, não considera sentimentos dos outros, principalmente, pois normas são mais importantes que pessoas, é assim que ela se expressa. O que ela tem que desenvolver? Entender que às vezes é preciso ser feliz e não ter razão. Então o C é aquele tipo que muitas vezes solta na cara da pessoa que ela está errada, ele tem razão, mas acaba gerando uma discussão desnecessária. Então ela tem que aprender a ter sair um pouco da norma, ser um pouco mais flexível. Medo, ser corrigido, ou seja, aquela questão do perfeccionismo. Explica demais, chegando a ser prolixo, né? Prolixo é que repete, vai e volta na explicação, exagera nos detalhes. Isso aqui irrita demais o D e o I. O D fica muito louco com isso. Muito detalhe e tal, justificativa. O C, quando ele é corrigido, ele faz isso. Então, ele tem que aprender a sintetizar e simplificar, ser mais essencialista. E um medo que ele tem também, sentir-se inadequado ou expor as suas fraquezas, as suas falhas.
Então ele evita sentir, sorrir, se expressar verdadeiramente com medo do julgamento, exige demais de si. Tem que aprender a deixar fluir a criança interior, entendendo que todos nós podemos aprender quando a gente erra. E, na verdade, a expressão da andragogia é aprender fazendo. Então, a gente vai errar, somos seres falíveis e tem que aprender com isso. Vamos para o S, o resiliente, que gosta de previsibilidade e segurança acima de tudo. Superman. Esse é o disque do Superman. Uma pessoa estável, conforme, que tem uma dominância na linha. O Superman faz algo... O Superman age de cabeça quente, então ele tem alguns comportamentos de dominante vez ou outra. Por isso que ele tem aquela linha ali. Várias pessoas até perguntam, tá, mas o Superman às vezes é impulsivo. Sim, ele é, porque ele tem o D na linha. Quando a gente tem, por exemplo, comportamentos na linha ou perfil na linha, quer dizer que a gente tem probabilidade de ter 50% de comportamento de cima e 50% de comportamentos de baixo. Então aí depende muito de pessoa para pessoa quais são os comportamentos que você vai pegar de cima e de baixo. Ok? Então o Superman tem esse gráfico, ele é um SC, estável conforme, ou estável cauteloso, cor verde, elemento terra, porque terra, segurança, sólido, solidez, personagens, naturalmente Superman, Capitão América, Yoda, que é do Star Wars, o bichinho verde lá para quem não conhece, Kuririn, do Dragon Ball Z, Jon Snow, do Game of Thrones. Tá? Então são alguns personagens que têm essa característica. Animais, lobo, urso e formiga. Características, pessoas gregárias, o verdadeiro cimento dos muros da sociedade organizada. O S ele é o cimento da sociedade. Então, são as pessoas que dão organização, planejamento, robustez. Então, geralmente você encontra perfis S, por exemplo, em sociedades que são dinamarquesas, alemãs, finlandesas, tem muito S, muito C nessas sociedades. Então, para você ter uma noção aí de quão forte eles são, né, nessa questão de organização e planejamento. Quais são os superpoderes? Constância, paciência, autocontrole, persistência e resiliência. Então, olha só que características fantásticas que o S tem, né? Constante, paciente, autocontrolado. Por isso que muitas vezes você vê S's que ao longo da vida, às vezes você não vê um grande pulo de um S da noite para o dia, mas ao longo da vida ele constrói uma vida formidável, uma vida muito organizada, uma vida que tem disciplina, uma vida que tem segurança financeira, porque ele tem essas características. Pontos fracos, por outro lado, tem alguns pontos fracos, né? Baixa flexibilidade, falta de entusiasmo, não gosta muito do que é diversidade e senso de urgência. Aqui tem uma coisa que irrita bastante no S, essa questão. Eu me lembro de ter trabalhado com vários, eu trabalhei com muitos S na minha vida. Até brinco que eu tenho um amor incondicional por S, porque eu trabalhei com muitos S. Mas essa questão do senso de urgência pega um pouco. Ele não tem pressão que faça ele sair do senso de urgência dele. Ele vai fazendo o tempo para sair do jeito que tem que sair. Então essa é uma questão que tem que prestar atenção. E quais são os principais medos e como atuar? Então, medo, arriscar, mudar, medo do novo. Então ele acaba sendo intransigente, dá aquela empacada. O que ele tem que desenvolver? Aprender a desaprender. Então, tirar as velhas formas que ele conhece e trazer novas formas de fazer as coisas. Participar e comprometer-se. Ele tem medo, às vezes, de participar e comprometer-se com projetos e tal. Acaba sendo indolente, não põe o pé, falta energia ou acaba ficando olhando como espectador. E força de vontade e energia para a ação. Precisa desenvolver, então, isso. Medo, decepcionar-se ou ouvir o que não quer. Então, ele magoa-se muitas vezes com facilidade e nas mudanças de ambiente. Tem que aprender a confiar nos outros e segurar a fantasia de que o mundo é um lugar equilibrado. O mundo é VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a gente tem que ter essa noção que o mundo é assim, não é uma coisa que as pessoas estão impondo para as outras. E medo de decidir, elege uma forma de agir, o ideal, e não se afasta dela, acaba se apegando a uma forma, então ele tem que expandir seus pontos de vista e mentalidade. Influente, né? Socializar e conquistar, aqui, o persuasivo, representado pelo Aquaman. O Aquaman é esse aqui. Se vocês lembrarem do filme, vocês vão ver que é o bom vivan, boa pinta, né? Conversa bem, mas não tem organização nenhuma, né? Tava lá com problema com bebida, sabe? Uma bagunça, fugiu do reino, sabe? Aquele perfil meio festa, assim. Então, ele é um ID, tá? Então, ele tem baixíssima estabilidade, conformidade nem existe, quase fora do gráfico.
mas uma altíssima influência e uma dominância também bem acima da média. Tá? Então ele tem um perfil assim que ele se impõe, vai ter uma boa articulação, uma boa oratória, uma boa condução, a melhor de todas, na verdade. Cor e elemento, amarelo, elemento ar, então ele muito volátil, se adequa às coisas. Personagens aqui, além do Aquaman, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Alé Skywalker de Star Wars, o Goku e o Tyrion Lannister do Game of Thrones, né? Se você lembrar, o Tyrion era muito argumentador, né? Ele conseguia levar todo mundo no papo. Animais, leão, golfinho, pavão e cão, cachorro, né? Características, pessoas persuasivas, que gostam de outras pessoas, socialização, resolver problemas, divertir e entreter os outros. Superpoderes, persuasão, esse aqui é o mais criativo de todos. Às vezes ele cria coisas enquanto está falando, né? Ele é muito criativo, as ideias fluem, que é o elemento ar, isso acaba sendo muito fácil. Ele pega ideias do que ele está falando, ele já monta uma nova ideia. Empatia e influência verbal, então são pessoas que têm uma grande influência verbal. E pontos fracos, ou a desenvolver, falta de foco, tem uma dificuldade grande para focar, às vezes a conexão lógica entre as ideias falta um pouco também. Representação analítica, são pessoas que não são um pouco avessas a números, planilhas e tal, não vai gostar, o que leva a, se é uma pessoa que é solteira, se ela não se cuidar, ela pode ter problemas com dinheiro, né, a vida desorganizada financeiramente, independentemente do que ganha, porque se atrapalha com o dinheiro, né, então por isso é importante ter uma pessoa S ou C próxima, e não tem reserva ou formalidade, aquela pessoa que vem, cumprimenta todo mundo gosta, quer estar perto, é esse tipo de pessoa, só que isso muitas vezes gera uma alta carga de você ter que atender todo mundo, dar atenção para várias pessoas e tal, então não existe reserva ou formalidade, todo mundo vai achar que é teu amigo e às vezes vai ultrapassar um pouco as barreiras do que é certo para você e a tua questão da tua vida. Então, medo de dizer não, acaba sendo muito empático, atrapalhando os seus resultados. Então, ele tem que avaliar situações que ele tem que usar a razão e responder, e às vezes não responder imediatamente, que, pô, vai pensar, não responde agora, não responde na emoção. Pô, me ajuda com isso, tal. Tá, peraí, deixa eu ver minha agenda, tal. Pensa um pouco. Perder o prazer, então, é uma pessoa que sempre busca prazer, né, o joy, né, brincadeira, prazer, ele é o mais, digamos assim, o mais, que tem essa questão mais criança, no bom sentido, assim, é que mais se diverte fazendo, são pessoas que contagiam as outras pessoas. Só que desperdiça tempo, energia, começa várias coisas, às vezes não acaba, e ele tem que aprender a definir prioridades pelo que é mais importante, começar a ter foco. Outro medo, ser rejeitado ou magoar pessoas, acaba muitas vezes manipulando, mas não por mal, ele acaba falando coisas agradáveis que às vezes não deveria. Pô, você tá com problema, tem que falar, ele tem uma dificuldade de falar o que é real se vai desagradar outra pessoa. A não ser que ele tenha D no perfil ou C. Se ele tiver D ou C, ele fala, ele vai falar. Talvez dê uma enrolada, vai dar a volta, mas vai falar. E ele tem que aprender que não dá para agradar todo mundo, tem que saber quando se calar e quando dizer não. Outro medo, perder espaço e não conseguir o que ele quer, porque como ele busca muito prazer, né, o ser humano sempre busca prazer e foge da dor, mas o Will é muito forte nessa busca pelo prazer, pela excitação e tal, então ele tem medo de não ter isso, então ele acaba, tem que lidar com a impossibilidade de convencer, mesmo sendo um bom argumentador, então ele começa a tentar convencer todo mundo para conseguir o que ele quer. E aí ele tem que saber esperar, ter paciência, dar tempo para os outros pensarem, enfim, tudo isso é importante para o I se desenvolver. Dominante, vamos para o perfil dominante, que são os mais ansiosos aqui dos perfis comportamentais. Qual é o perfil do Batman aqui? Então, dominância, nós temos aqui o dominante, o Batman é um DC, baixíssima influência, dominância bem alta, conformidade média para alta, estabilidade bem próxima da linha. O Batman é um cara planejador. Então você pode ver que o S dele é muito próximo da linha, se não dentro da linha aqui, tá? Características. Então ele é elemento vermelho, foco no fogo, né? Então o Batman, essa questão aí do D é essa. Além do Batman, tem a Capitã Marvel, Thor, Darth Vader, de Star Wars, Vegeta do Dragon Ball Z, a Daenerys Targaryen do Game of Thrones também, são pessoas D. Animais,
tubarão, gorila e hipopótamo. Hipopótamo, para quem não sabe, é um dos animais mais agressivos do mundo. Chega a ter mais acidentes com hipopótamo do que com felinos, às vezes, numa savana africana. Então, ele é muito agressivo, extremamente territorialista. Características, pessoas enérgicas e com espírito empreendedor, gostam de desafios e de execução. Esse aqui é mão na massa. Ele odeia ficar planejando, sabe, organizando. Não é a dele, não é a praia dele ficar planejando e organizando. Superpoderes: iniciativa, assertividade, pioneirismo, tomada de decisão. O dominante é isso, é começar, sabe, aquela expressão, cada enxadada é uma minhoca, né? Começar a ser vanguarda ou pioneiro, tomar decisão, esses caras são assim. Eles pensam muito, se ele tiver um I, então, for criativo, às vezes ele pensa coisa que está muito lá na frente, ele já traz para agora e já começa a executar. Então, um D, às vezes, para um I, ser um ID ou um DI ajuda na execução, porque o dominante é o cara da execução. Às vezes executa sem planejar. Pontos fracos: diplomacia, não é o forte do D ser diplomata. Flexibilidade, idem, não é forte dele. Aceitar a opinião alheia, ele é bem teimoso nesse aspecto. E egoísmo, ele é uma pessoa mais individualista, tá? Então, ele não faz por mal, é do perfil dele, ele é uma pessoa mais individualista, ele é mais focado nele. Eu quero resolver as minhas coisas, os outros são os outros. Depois eu resolvo os outros. Por um certo lado, pessoal, existe algo de positivo nisso, né? Todo mundo deveria ter um pouco disso. Em que aspecto? De você ser uma pessoa que cuida de você, que pensa em você, naturalmente com uma ponderação, né? Se todo mundo for só D, imagina o que o mundo ia virar, né? É só guerra e cada um puxando a brasa para sua sardinha. Então, claro que existe ponderação, mas um pouco disso calibra aí a nossa vida. Quais são os medos? Perder tempo. Ele odeia perder tempo. Você vai ver que ele é mais desorganizado, ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Então ele não para, tá sempre em movimento, só que movimento não é resultado, como é a frase que a gente colocou para o I também. Tem que aprender a colocar limites em si, tá? Reconhecer que errou, né? Ele tem muita dificuldade de falar assim, pô, desculpa, pô, errei, né? Admitir a falha, o erro é uma questão, se vocês lembrarem lá do gráfico, falhar é o principal medo dele. Então ele sempre acaba confrontando, né? Às vezes não olha para si para criticar o que ele faz e tem dificuldades em receber feedback. Ele acha que está certo e ele teima com aquilo. E tem que aprender o quê? Colher informações, olhar sem emoção para as coisas, né? Não ser aqui, não, eu tô certo e pronto, não. Saber as situações que ele agiu errado e certo, adequar-se, ouvir os outros. Tem também medo de perder o controle, então ele acaba sendo objetivo demais sem analisar riscos e impactos, inclusive para os sentimentos das outras pessoas. Então, assim, ó, às vezes ele é muito objetivo, às vezes ele chega a ser mal educado. Então ele vai chegar e vai falar, nossa, como você engordou, né? Ele é desse jeito, às vezes ele é meio assim. Então, ele tem que prestar atenção pro cara. Peraí, né? Vamos com calma, vamos ponderar o que você vai falar, se é que você tem que falar. Então, às vezes fica entre essa linha tênue entre ser objetivo e franco e ser mal educado. Então, tem que, às vezes, sair de cena, tirar o pé e abrir mão do controle, desenvolvendo tolerância das pessoas, com as pessoas. Tem medo também de perder oportunidades, por isso que ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí ele dispersa energia, né? Quer abrir várias frentes ao mesmo tempo. Então ele tem essa questão aí que acaba sendo dessa forma. E tem que aprender a priorizar, dizer não e ter foco no que é prioridade. Não sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui, aquela pergunta, acho que foi da Ray ali ao longo do caminho, ela perguntou o seguinte: Cícero, a gente nasce com um perfil e morre com ele ou ele se adequa ao longo do caminho? Olha só isso aqui. Esse aqui é o meu DISC de 2014. Qual era a situação que eu estava vivendo aqui, tá? Eu era presidente de conselho em associação empresarial, estava com um monte de coisa para atender, um monte de demandas que exigiam muita parcimônia e muito bate-papo com as pessoas. Então, essa era uma característica que eu tinha que estar acentuado nesse momento. Eu estava tocando a área comercial e as operações da minha empresa de consultoria, e eu também continuo sendo trainer comportamental. Então, meu perfil nesse momento aqui, ele era um I, D e um C muito acentuado para os meus padrões.
Então, a pessoa ID, mas com C bem acentuado. O meu S, ele nunca existiu, né? Ele sempre foi muito baixo. Só que aqui, uma coisa importante aqui que o Liciane falou, que muitas pessoas acreditam que eu sou CS ou SC, ou pelo menos tenho S ou C no perfil. E eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Então, meu perfil aqui em 2014 era ID. Olha como ele estava em 2019, exatamente quando eu trabalhei lá com a Rafa, lá na Águas de Joinville. Meu perfil, eu era diretor administrativo, financeiro e comercial, né, nessa empresa de saneamento, Águas de Joinville. Eu era consultor ainda em finanças, fazia alguns trabalhos ainda, né, mesmo sendo diretor, ainda tocava alguns trabalhos aqui com meu sócio, trainer comportamental e ainda eu peguei a mentoria de startups para fazer, que é um trabalho que eu amo. O que acabou acontecendo? D, I, o meu S e o meu C baixaram. Então eu acabei ficando DI nesse momento. Ó, aqui é o famoso gráfico ladeira abaixo, tá? Tem o ladeira abaixo D para o C e tem do C para o D, que começa no C e vem caindo aqui. E esse gráfico não é incomum, tá? Então, aqui em 2019, eu estava como DI. E eu acabei refazendo o meu laudo experimentalmente. Na semana passada, fiz despretensiosamente e apareceu DC. Desculpa, DS. O S muito próximo aqui, ó, para cima. Então ficou o D bem alto, um S aqui, o I caiu para cá e o C estava aqui embaixo. Então o que isso aqui conclui? Conclui que o meu D, ele é nativo, então vejam, são períodos lá, 2014, 2019 e 2020, né? Desculpa, 2021. Conclui que o meu D, ele é nativo, então o meu D, ele sempre está presente, então é uma característica, digamos, inata em mim, né? O dominante ali presente, só que ao longo do tempo eu vou adequando o meu perfil com base na necessidade do momento. Por que o meu S está acentuado? Ou por que muitas pessoas acreditam que eu tenho um S acentuado? Porque eu acabei, por ser consultor, eu sou consultor em finanças e trainer comportamental. Minha vida não pode ser desorganizada. Então eu preciso organizar, né? A Jennifer, que trabalha comigo, sabe que eu sou bem bagunceiro no dia a dia, mas a minha agenda eu acabo seguindo. Por quê? Senão a minha vida vira uma bagunça. Então, a parte de planejamento, a agenda e tal, eu sou muito crítico. Então, tem uma coisa que suplanta, pessoal, o perfil, é a competência. O que é competência? Competência é o chá, mas não é o chá de camomila, é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento numa área, habilidade de você repetir, e atitude de continuar fazendo. Então, eu tenho uma questão de planejamento muito forte na minha pessoa. Né, por fazer planejamento estratégico para empresas, por fazer consultoria de finanças, por ter que treinar outras pessoas para serem mais organizadas, o meu S acaba sendo muito mais, não é uma questão de perfil, mas ele é uma competência que eu acabei desenvolvendo, ok? Então, só para vocês entenderem aí um pouquinho. Legal? Mas vocês estão bem espertinhos, né? Estou orgulhoso, vocês identificaram aí o perfil bem fortemente, né? Todos acertaram em certa medida, né? E o D e o I apareceram fortemente, que é aí, digamos, o meu perfil mais nato mesmo. Para fechar aqui, pessoal, já vamos sortear daqui a pouquinho o laudo. Nós temos aqui, então, autoconhecimento é o primeiro passo para o ápice do que você pode ser. Somos uma combinação dos 4 perfis, né? Então, são 4 perfis e 8 espectros. Não existem perfis melhores ou piores, né? Depende da situação. Perfil comportamental é diferente de perfil psicológico. E o objetivo do perfil comportamental é que você saiba como se comporta, mas deve identificar os porquês você se comporta daquela forma. Para que você aprenda mais, para quem não me segue ainda, ali, né, segue, por favor, o perfil Cícero Gabriel. Aqui a gente traz conhecimentos de neurociência, autoconhecimento, disciplina para você chegar no teu ápice, sem pulinho, soquinho no ar e motivacional. Pelo contrário, meu conteúdo é desmotivacional. Você quer soquinho, pulinho no ar, oba-oba, não é no meu perfil. Aqui é conhecimento raiz, eu vou trazer sempre embasamento técnico, teórico e prático, né, de coisas que funcionaram tanto com pessoas como com empresas, legal? Se não baixou o e-book, né, ele ainda está disponível nesse link aqui, depois, se vocês precisarem, a Jennifer compartilha o link com vocês, tem mais informações ainda sobre os perfis comportamentais, e a gente logo vai estar iniciando a jornada ao ápice, que vai trazer ainda muito mais conteúdo de qualidade aí para vocês,
né, nessa jornada, para você ser tudo que você pode, né, de 3 a 5 meses de jornada, né, onde a gente, então, esse ápice, né, que é bem-vindo ao ápice, é trabalhar essa questão do autoconhecimento, que é esse perfilamento, essa questão toda, trabalhar a questão do propósito alinhado ao autoconhecimento, intenção, caminho e execução. Então, sempre, pessoal, que a gente fala em desenvolvimento, para o perfil decolar e tal, existe esse caminho, né? Então, você tem que se conhecer, tem que saber para onde você está indo, né? Que ter esse propósito, você tem que ter intenção de ir para aquele local, para aquela direção, define um caminho, ou seja, delimita, desenha, organiza e aí executa o que você se propôs, que é a questão da disciplina, né? A disciplina não é você transformar a tua vida num inferno, em rotina, não, é você ter uma vida organizada para atingir o que você quer. Então é isso que a gente prega. Se você quer essa apresentação, nós acabamos de criar o canal do Telegram, lá não tem, pessoal, lá não tem venda, não tem nada, tem só conteúdo. Então, toda semana a gente vai postar lá vídeo, ou PDF, ou ferramenta que a gente posta, seja no nosso canal do YouTube, seja no nosso Instagram, vai estar nesse canal. Então, se vocês quiserem, é só entrar nesse ápice.cicerogabriel.com.br/telegram, ápice, que você cai direto. Acabou de ser criado o grupo, e vocês podem entrar lá, essa apresentação já está lá. Tinha um outro errinho aqui, que eu acabei de ver ali, né, que eu mostrei para vocês, eu corrijo, eu tiro a apresentação que está lá e coloco a nova, aí vocês podem baixar, mas essa que eu estou mostrando agora aqui já está lá em PDF para vocês. Bom, o recado de hoje era esse, e se você gostou do vídeo, eu te peço encarecidamente, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo e também para subir no ranking aqui do YouTube e do Instagram. A gente posta isso aqui em várias redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, e você curta esse vídeo, comente, ou mesmo compartilhe com quem você acha que pode ser ajudado por ele, e eu espero ter te ajudado com esse vídeo, ok?